A Transnordestina, sem dúvida, é uma obra fundamental para o desenvolvimento de Pernambuco. E eu gostaria de passar a vocês algumas informações que a gente tem de todo esse processo da Transnordestina. Primeiro, quando existiu inicialmente, que foi percebido a intenção da TLSA de não fazer o trecho da Transnordestina que ligava Salgueiro a Suape, a bancada de Pernambuco se reuniu, à época com o ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, para dizer que nós não aceitávamos Pernambuco ser excluído, porque existia, por parte da concessionária da TLSA, que pertence ao empresário Stanley Book, a intenção só de fazer até o Porto de Pecém. E por coincidência, o Porto de Pecém, o terminal de minérios do Porto de Pecém, é administrada pela empresa do senhor Stanley Book. Então ele colocava diversas dificuldades para fazer o ramal de Suape, inclusive envolvendo a questão ambiental, e aí querendo construir uma alternativa de só fazer a Pecém. Nós fomos ao ministro e dissemos que não aceitávamos, se não tivesse alternativa. À época, o governador Paulo Câmara se prontificou e manteve contato com a empresa Bemisa. A empresa Bemisa é que explora toda a exploração de minérios em currais novos no Piauí, e que é exatamente a sustentação econômica da Transnordestina. Não é gesso, não é carga. A sustentação econômica da Transnordestina é o minério de ferro. Essa é a sustentação econômica. A volta desse minério de ferro com esses vagões é que vai suprir todo o nosso sertão de muitas outras coisas e baratear o custo do transporte para o consumidor final do sertão. Mas a sustentação econômica é o minério de ferro. Então, o governador Paulo Câmara teve com a Bemisa, e a Bemisa disse: eu tenho interesse de construir o ramal, eu construo o ramal, desde que nós tenhamos o controle, ou a gente tenha o controle do terminal de minérios do Porto de Suape. E para isso era necessário que o Ministério da Infraestrutura mudasse a poligonal do porto da ilha de Tatuoca, porque era necessário, vocês sabem, o Pernambuco ainda não tem autonomia completa de administrar o porto e precisava mudar a poligonal. O governo federal, através do ministro Tarcísio, mudou a poligonal, e daí o governo de Pernambuco pôde fazer uma licitação para quem iria explorar o terminal de minérios de Suape. Ganhou a empresa Bemisa, e aí assinado um contrato de 30 anos, podendo ser renovado por mais 30. Daí mostra o interesse da empresa de fato, fazer o ramal a Transnordestina. Então essa é a posição. O que está faltando acontecer é a empresa reafirmar. Daí houve a mudança de governo. Mudou o governo federal e mudou o governo estadual. Então o que falta, no meu entender agora, nós fizemos inclusive um artigo no Diário de Pernambuco, eu acho, ou na Folha de Pernambuco, sobre essa questão, e o que falta é exatamente os atores reafirmar o compromisso e efetivar o distrato do ramal da TLSA para a Bemisa e a Bemisa assumir. Com isso, o que é que está pegando nessa questão? É que o primeiro trecho, o trecho de Curral Novos até Suape, ele já foi feito, ele já está pronto. Inclusive, já se gastou na Transnordestina algo em torno de 6,2 bilhões. Desses 6,2 bilhões, 4 bilhões foi custeado pelo governo federal.
e 2 bilhões e tal foi empréstimos de banco estatal à empresa TLSA. Ou seja, a empresa pegou o dinheiro estatal e deu aval e botou na obra. Então o que precisa é resolver esse trecho, como vai ser, ou seja, a Bemisa pegando o trecho só de Suape a Suape, só de Salgueiro a Suape, mas ela vai passar por um trecho que foi custeado pelo governo federal e por uma outra empresa. Então essa questão jurídica precisa se resolver. Semana passada eu tive com a governadora Raquel Lira, como foi notificado. Foi um encaminhamento que teve na reunião de bancada dos deputados federais e eu fiquei de ligar para a governadora para que a gente mantivesse um contato sobre 2 projetos estruturadores para a bancada e que são estruturadores para Pernambuco. O primeiro, a Transnordestina, e o outro, a Escola de Sargentos do Exército. Conversei, a governadora esteve em Brasília, me ligou e eu tive com ela conversando sobre essas 2 questões. E combinei com a governadora, presidente João Paulo, inclusive de hoje, deu uma entrevista, inclusive no jornal hoje, a Folha de Pernambuco, dizendo que hoje vou fazer uma solicitação de agenda, já tinha combinado com Carlos Veras, ao ministro Renan, para que o governo federal intermedie essa questão. As informações que nós temos é que o presidente Lula, inclusive já afirmou a sua total importância que é para Pernambuco de se ter esse trecho, de não aceitar que não seja feito, o que é um ponto muito positivo. Então a gente precisa exatamente fazer esse alinhamento, ficar atento para que não seja retirado Pernambuco do contrato inicial antes que seja garantido uma nova alternativa, que essa é a questão, para que a gente possa efetivamente consolidar a Transnordestina. Acho eu e penso eu que se ou custeado pelo governo federal ou custeado ou assumido pela empresa Bemisa, certamente a Transnordestina será mais rápida do que se continuar com a TLSA, que mostra claramente que não tem interesse de fazer em Pernambuco, porque tem um interesse comercial de fazer em Pecém, já que ela administra o terminal de minérios de Pecém. Então são essas as informações. Dizer que a bancada de Pernambuco está toda alinhada e toda unida com essa questão. Nós não vamos aceitar de hipótese alguma que Pernambuco saia subtraído com a Transnordestina. Não vamos aceitar. Se tiver necessidade, a gente faz o que for necessário para o Congresso Nacional, mas Pernambuco não pode ser prejudicado de um contrato que já foi feito, de uma ação que é importante economicamente e que certamente a gente precisa que seja consolidada. Era isso, presidente. Um abraço, muito obrigado.